Eu gostaria de ler um trecho. Essas conferências, esses 2 dias, nós estivemos aqui lendo sobre vários assuntos, ouvindo sobre vários assuntos, mas nessa segunda carta de Pedro que nós lemos, nos fala, e nós não chegamos a tocar nesse assunto, inclusive, o que é muito oportuno, porque senão eu ia repetir tudo, mas é sobre, num certo momento aqui, quando Pedro estava próximo ao seu martírio, em que ele coloca diante dos irmãos, do seu rebanho que ele estava cuidando, que era do Senhor o rebanho, não dele, né? Ele sabia muito bem isso. E ele fala no versículo, capítulo 1 de 2 Pedro, ele fala no versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Uma voz vinda dos céus, anunciando: Este é o meu Filho amado. E eles viram isso no Monte da Transfiguração. E lá eles estavam com o Senhor Jesus, que tinha pego a ele, João e Tiago, e o Senhor, então, se transforma diante deles e aparece junto com o Senhor, Moisés e Elias, e conversavam sobre o quê? Qual era o assunto que eles conversavam? Sobre os sofrimentos de Cristo e aquilo que ele havia de sofrer. E então, nesse resplendor que estava acontecendo aqui no mundo, uma nuvem, um brilho de uma nuvem, sai a voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E pensando nisso, logicamente a gente não sabia nem qual trecho ia ser escolhido, mas eu estava pensando alguma coisa para falar sobre o Evangelho, e me veio à mente a passagem de Atos, que é o que eu quero ler agora com vocês, o capítulo 7 de Atos. Nesse capítulo 7, é um capítulo longo, eu não vou poder ler todo ele, mas eu vou meter em algumas partes. É sobre o martírio de Estevão. Esse trecho, essa porção da palavra é muito interessante porque é um trecho muito assim, cheio de detalhes, mas que tem coisas muito importantes e bem interessantes de a gente ver aqui. Primeiro, porque Estevão foi o primeiro cristão a morrer e ser recebido nos céus depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. O homem na cruz, o ladrão na cruz que se converteu no último segundo, sim, ele também estava no paraíso com o Senhor. Mas, após a ressurreição do Senhor Jesus, o tempo que ele viveu aqui na terra, mostrando aos seus discípulos as suas mãos, aqueles que não acreditavam, e depois de 40 dias subindo aos céus e sendo recebido em glória, junto com Deus, assentado à direita da majestade. Essa posição que ele tinha agora, quando Estevão aqui é martirizado, relata tudo o que Deus fez, todos os recursos que Deus usou para alcançar o homem pecador. Se nós lemos, eu pediria que todos lessem em casa esse capítulo inteiro, porque ele começa desde Abraão até Cristo lá na glória, assentado à destra da majestade. E esse pequeno vislumbre que eles tiveram de Cristo e da majestade é
É interessante, só 4 vezes aparece a palavra majestade no Novo Testamento. Em 3 delas, está falando da pessoa de Deus, a majestade. Mas aqui, nessa passagem de Pedro, a palavra usada é parcial majestade, o que eles puderam ver da majestade. Eles não tiveram diante da majestade ou de Deus pessoalmente. Mas eles tiveram ali a permissão do Senhor de mostrar para eles um pequeno lance do que é a majestade de Deus. E ele viu e ele dá testemunho aqui, mas isso eu estou falando da transfiguração. Mas aqui o que nós vamos ver agora é uma característica que eu quero mostrar. Existem 4 passagens no Novo Testamento em que o céu se abre. E uma delas é essa de Atos 7. A outra passagem em que o céu se abre é no batismo do Senhor Jesus. No batismo do Senhor Jesus, quando ele sai das águas, o céu se abre, o Espírito, em forma de uma pomba, desce sobre ele, e uma voz do céu fala: esse é meu filho amado. Mais à frente, a gente vai ver aqui nessa passagem, a segunda vez, depois vai falar também em Apocalipse, quando ele vem num cavalo branco e o céu se abre e ele vem. E mais tarde a gente vê a outra passagem que fala, que é no Evangelho de João, em que ele fala: de agora em diante vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Essas três menções da majestade que fala de Deus está relacionado mesmo com a majestade de Deus. A única que é apenas um vislumbre foi essa passagem de 2 Pedro. Mas vamos ler então em Atos, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele começa falando de Abraão, que Deus chamou Abraão da sua terra e tudo mais, mas Deus tratava com o homem desde a queda, desde Adão, desde o Éden. Ele passou tratando o homem, depois teve o dilúvio, e hoje o que nós conhecemos da raça humana vivendo na terra é o que veio do dilúvio. Aí então Deus chama Abraão, tira Abraão da sua terra e dele vai fazer uma nação. E aí ele começa a narrar um por um tudo o que ele estava diante dos sacerdotes, do sumo sacerdote, falando essas coisas, né? E ele começa a narrar tudo, até que ele chega a esse ponto aqui, que é onde eu quero ler. O versículo 37 do capítulo 7 de Atos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará destes vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorar, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta:
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Se em seu coração, e ouvindo isso, eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Algumas vezes eu falo em pé. E disse: eis aqui vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, quem em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Muito interessante como ele narra, e ao narrar essas coisas, o poder do Espírito Santo mostrando toda a tentativa de Deus de alcançar o homem. O homem caído, perdido em seus pecados. A lei não guardaram. Os profetas não mataram os profetas, não aceitaram os profetas. Mandou seu filho, o rejeitaram e o mataram. E agora, o que é característico e aqui é interessante, é que ele está falando aqui que eles rejeitaram agora o Espírito Santo. Porque tendo Jesus ressuscitado entre os mortos, subido aos céus e assentado e lá à direita de Deus, ele recebeu a promessa e derramou sobre a terra o Espírito Santo. Em Hebreus fala, havendo Deus outrora, antigamente falado de muitas maneiras, de vários modos, de muitas maneiras e por muitas pessoas, hoje nos fala pelo Filho. E onde está o Filho? Nos céus, glorificado à direita de Deus. Mas Deus, ainda na sua tentativa de alcançar o homem, em sua longanimidade, aguarda. E então envia o Espírito Santo. E aqui o que nós vemos, eles estão rejeitando o Espírito Santo. A resposta desse povo aqui, ao ouvir todas essas coisas, foi qual? Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. E a resposta deles mandou ele de volta, falando, não queremos também esse. Porque já tinham falado isso de Cristo. Não queremos que este reine sobre nós. E o crucificaram. E agora, Estevão, pelo Espírito Santo, anunciando o que eles tinham feito. Houve arrependimento? Não. Enfureceram-se, rangiam os dentes e também mataram, acabaram com esse. Essa é a história do homem. Se você pensa que se você vai, de alguma forma, consertar essa situação para com Deus pelos seus esforços, saiba que não funciona. Porque a salvação não parte da terra indo para o céu. Ela vem dos céus para a terra, alcançando o homem. Porque é assim que Deus trata com o pecado. Ele não podia aceitar o pecado. Ele não podia levar. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou muito o mundo. Muitos podem falar, bom, se ele amou tanto, por que ele não pegou todo mundo e já levou para o céu? Bom, Deus é amor. E ele ama a
todos, ele quer que todos sejam salvos. Mas Deus também é justo. Eu creio que essa é uma das mais polêmicas situações que os cristãos encontram hoje no mundo religioso. Existem linhas de pensamento falando, não, mas Deus ama tudo e não vai condenar ninguém. Como é que Deus pode condenar? Deus é amor. Sim, ele é amor. Mas não vamos disso daí deduzir que porque ele é amor, ele vai passar por cima de todas as coisas. Qual dos pais aqui não ama seus filhos? Ama muito. E eu pergunto, qual daqui já não teve que disciplinar seu filho? Por falta de amor? Ao contrário. Mas a disciplina não é receber falando, continua fazendo o jeito que tá, que eu posso fazer, se é assim mesmo, né? Não, tem que disciplinar. Deus não poderia aceitar o homem com a mancha do pecado, porque ele era justo. E ele prova seu amor para conosco como? Ele entregou o seu único filho para que ele, naquela cruz, levasse o juízo de nossos pecados. Deus conciliou o amor e a justiça naquela cruz. A justiça implacável contra o pecado. O amor infinito pela criatura. E o que os homens fizeram com isso? Crucificaram. Fora com este. Queremos um assassino. Rejeitaram o autor da vida, porque nós sabemos, a palavra nos diz, que por meio dele todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada do que se fez seria feito. Cristo, Jesus, o Filho eterno de Deus, o Criador de todas as coisas. Como o irmão estava falando hoje, ele carrega o mundo em um ombro. Todas as coisas, todo o universo funciona, circula em volta dele. Ele sustenta todas essas coisas. E ele amou o homem de tal maneira que enviou a esse, o Criador de todas as coisas, mas ele não veio aqui como o Criador ordenando e mandando. Ele veio para morrer pelo pecador, demonstrando o seu amor. Eu pago por ele. Eu lhe pergunto, se Deus fosse apenas fechar os olhos para o que o homem fez de errado em toda a sua vida e recebê-lo no céu, onde estaria a justiça de Deus? Porque Deus não pode viver onde existe trevas. Ele é luz. E a luz revela todas as coisas. Era necessário que para levar-nos ao céu, ele tivesse que cobrir esse pecado, lavar esse pecado com sangue. Mas não qualquer sangue. Qualquer sangue não serve. Você fala, como que não serve? Olha o Antigo Testamento. Quantos sacrifícios de animais foram feitos? Quantos? E por que tinha que repetir? Porque não tinha valor nenhum como remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a palavra. Mas qual sangue? Era necessário um sangue de um imaculado, sem pecado. Só existia um que podia ser enviado. Quando na eternidade o Senhor fala, a quem enviarei? É como se ele levantasse a mão, Senhor, envia-me a mim. Lá estava o Senhor Jesus, pronto para fazer a vontade do Pai. Pronto para obedecer a Deus, até as suas últimas consequências. E ele veio. Se fez carne, nasceu aqui de uma virgem, uma concepção imaculada. Nasceu, cresceu aqui, em obediência a seus pais aqui e ao Pai do céu.
durante a sua vida aqui na terra, o que ele fez? O cego passou a enxergar, o mudo passou a falar, o surdo passou a ouvir, o manco passou a andar, pular e cantar. E o que fizeram dele? Fora com esse, nós não queremos ele. Mas, se ele fizesse todos esses milagres, mas não fosse até aquela cruz e derramasse seu sangue precioso, de nada adiantaria isso. Era necessário que ele derramasse seu precioso sangue. E o que nós vemos em tudo isso é que Deus, enviando seu Filho ao mundo, consegue, com essa obra, condenar o pecado e salvar o pecador. Deus passa a ser um Deus justo e justificador de todo aquele que crê em Cristo Jesus. A ideia de que ele foi nosso substituto na cruz não é correta. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele tornou propício que o homem se reconciliasse com Deus, porque o homem estava longe de Deus por causa do pecado. Não teve um homem. O discurso de Estevão aqui deixou bem claro. Desde o primeiro até o último homem, Cristo Jesus, não houve um. Porém, o Senhor Jesus foi o único que, em perfeita obediência, satisfez todas as demandas de justiça de Deus, levando um juízo de um pecado que ele nunca poderia ter cometido, porque a sua natureza não permitiria que ele chegasse a esse ponto. Quando nós lemos em Hebreus, muitos falam assim, sem pecado, Cristo veio, mas sem pecado. E muitos falam, ele foi tentado, mas ele resistiu firme no pecado. Não é isso, não. Na verdade, o sem pecado aí significa, ele não tinha o pecado. O pecado não encontrava resposta nele. Muitos perguntam, por que o cristão, depois que se converte, ainda peca? Porque tem resposta aqui nessa carne. Quando eu sou apresentado a alguma coisa que apela para a minha carne, existe uma resposta aqui falando, opa, vou fazer. Isso não acontecia no Senhor Jesus. A prova disso, no Antigo Testamento, um sacerdote tinha um leproso, eles traziam o leproso. Se ele fosse tocar no leproso, ele teria que se purificar depois. Portanto, ninguém tocava no leproso. E nós sabemos que na palavra de Deus, a lepra é uma figura do pecado. Quando nós vemos o Senhor Jesus aqui na terra, o que acontece quando aparece um leproso? Ele toca nele e cura. Ele não só não é contaminado, cura, como ele não é contaminado pela lepra. Ele não precisou tocar nesse leproso e ficar 7 dias de resguardo lá e oferecer um sacrifício porque não existia. O mal não atingia ele. Um homem que foi tentado pessoalmente por Satanás e venceu. Porque ali não existia a resposta a nenhum desejo que não fosse o do Pai. Ele não tinha o desejo próprio. Digo de passagem que a vontade do Senhor Jesus era igualzinha do Pai, mas ele fazia a vontade do Pai, não a dele. Prova disso, a palavra nos mostra que o Senhor Jesus orava constantemente. Podem ver quantas vezes nós vemos o Senhor Jesus saindo para orar. Seus discípulos caíam no sono, se dispersavam, e ele estava sempre orando. O que ele estava orando? Confessando pecados? De modo nenhum, longe de qualquer um aqui essa ideia. Ele estava em plena comunhão com Deus, o tempo todo, até aquele momento derradeiro. Aquelas 3 horas de trevas, comunhão encerrada. Por quê? Ele se fez pecado por nós. E Deus teve que entrar em juízo. Deus virou as costas para aquele que estava naquela cruz por nossa causa.
E de onde Deus fala agora para nós? Dos céus. Dos céus vem essa voz. Esse é meu filho amado. O que vocês vão fazer com ele? O que vocês vão fazer? Ranger os dentes? Apedrejar quem está anunciando? É uma coisa muito séria. O que aqui está sendo apresentado é que Estevão não somente anunciou, como ele não mediu consequência do que ele estava falando. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. Vamos abrir então em Hebreus 12. Hebreus 12. A partir do versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Esse versículo. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos clama. A versão corrigida fala: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que, quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então, hoje, o Evangelho é anunciado e lá dos céus, o Senhor Jesus anuncia a salvação a todos, porque Ele ama o pecador. Essa é a graça de Deus. Deus agindo em graça para o homem. Graça é alguma coisa que não exige nada em troca. Esse é o amor de Deus, o amor ágape. Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Em João fala: pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas pelo ruim, quem vai querer morrer por um bandido? Mas Deus prova seu amor para conosco, que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele morreu para que, cumprindo as demandas de justiça de Deus, Ele ressuscitasse e agora tivesse uma vida para nós entregue. Ele agora pode nos dar vida, porque a questão do pecado foi tratada por Ele. Isso é graça. É como se eu falasse assim, a história que conto do homem que estava diante do juiz, e o juiz falou: olha, a sua pena é essa, não tem jeito. Você está condenado. Só que eu vou fazer o seguinte: ele tirou a sua toga, foi lá e se ofereceu para sofrer a pena daquela pessoa. São 10 anos de cadeia, vou ficar na cadeia por você 10 anos. Não que ele passou por cima da condenação, ele sofreu no lugar dele. Isso é uma substituição. Agora, se esse juiz tornasse o perdão desse homem uma coisa propícia, ou seja, olha, tem alguém que garantiu para você isso daqui. A multa é tanto e você vai ter que pagar. Ele pagou para você, você pode aceitar. Ou não. Só que daí você continua em condenação. Porém,
Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Porém, nós sabemos que a graça de Deus se estende até o momento em que haverá um dia em que isso vai se encerrar. A graça de Deus não vai durar para sempre. É um período de tratamento que Deus está fazendo agora com o homem. Ele está falando assim, olha, eu tenho para vocês a solução para o seu problema. É isso que Deus quer? Só resolver nosso problema? Não. Ele tem salvação para a sua perdição. É muito mais apenas do que vir resolver nossos problemas. Ele não veio resolver nossos problemas. Ele veio salvar o que se havia perdido. E todos nós temos essa situação diante de Deus. Nascemos debaixo da desobediência. E somos incapazes de pagar nossa dívida. Portanto, Deus gratuitamente oferece. E essa voz dos céus anuncia isso. Não rejeitem. Porque se aqueles que rejeitaram quem falava aqui da terra, quanto mais aquele que agora fala dos céus. O amor de Deus atingiu um pobre pecador como eu, quer atingir a cada um aqui. E se tiver alguém aqui ainda que acredita que pode alcançar seu lugar perante Deus por suas obras, por seu bom comportamento, por sua gentileza, ou filantropia, ou religião, porque nenhuma religião salva nenhum homem. Nós não somos salvos por religião. Nós somos salvos por um que morreu no nosso lugar. Nós temos um Salvador. Não é só uma salvação, nós temos um Salvador. E a garantia de que Ele nos quer salvar, e a garantia de que seremos salvos se cremos em seu nome, é que Ele está lá, um homem nos céus. E a prova de que um homem que crê nele, hoje, pode ir para os céus, está aqui em Atos 7. Estevão morreu e foi para o céu. Ele pôde, antes de morrer ainda, descrever o que ele viu. Ele pôde descrever. Isso que torna tão única essa passagem de Atos 7. Ele foi o primeiro mártir, o primeiro homem a ser recebido nos céus, depois que o Senhor Jesus também subiu aos céus. E agora nós podemos ter certeza de nosso lugar, se cremos. Nosso lugar é nos céus, não mais aqui na terra. Qual coisa aqui nesse mundo pode apelar para nós hoje? Qual importância tem as coisas desse mundo? O irmão deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele fala, quem seria o louco de ficar arrumando as cadeiras, pondo no lugar as cadeiras do Titanic que estava afundando? É isso que você quer fazer? Arrumar um mundo que está afundando? Que está condenado? Não. Não é a nossa posição. Não é a nossa situação. Deus não veio aqui para consertar o mundo. Veio porque era necessário que Ele entregasse seu Filho para salvar do juízo que está para cair sobre esse mundo aqueles que creem em seu Filho Jesus. E você crê? Muitos falavam assim, fica para a próxima, talvez na outra vez eu vou escutar. Eu lembro, tempo de faculdade, um amigo meu, ele sempre pegava carona com ele para Campinas, e quando eu me converti, eu estava no segundo ano de medicina, eu vinha com ele e eu preguei o evangelho para ele. E ele falou assim, olha, é muito interessante o que você falou, eu achei muito interessante. Mas sabe o que é, Lineu? Eu sou jovem ainda, eu estou com 20 e poucos anos de idade, eu tenho uma vida pela frente. Eu vou viver minha vida, quando eu tiver mais
já velhinho, já não tem mais tanto prazer nas coisas assim, eu vou me converter. Infelizmente, eu não sei o fim dele, eu nunca mais o vi, mas que pobre alma. Eu pergunto para vocês, o que você vai fazer dessa verdade que Deus anuncia dos céus? Amanhã volta a falar comigo. É essa a sua posição? Um dos grandes pregadores no passado, uma vez pregando na cidade de São Francisco, isso foi no século XIX, acho que foi, quando chegou no horário, que está quase chegando o meu horário também de terminar, ele falou assim, só que quanto a respeito do que eu tenho que falar, eu vou falar amanhã, estarei aqui nesse local aqui falando amanhã. E encerrou e foi embora para casa. Naquela noite houve um incêndio em São Francisco e metade da população, um absurdo de pessoas morreram, muitos morreram e tal. Daquele dia em diante ele fala, ele nunca mais deixou de falar do evangelho para o dia seguinte. Por quê? O irmão estava falando aqui de identidade, que não tem a data de morte, só de nascimento, né? Exatamente isso. Quando é o meu dia? Quando eu vou parar de existir aqui? A minha esperança é que eu seja arrebatado agora junto com vocês que creem também. Mas, se não acontecer isso, é a morte que vai acontecer. Porque de um ou de outro modo eu vou sair desse mundo. Ou enterrado, ou subindo nos céus. Agora, se você não crê, você vai ter um modo. Ser enterrado, e eu subir depois, depois de 1000 anos, lá no juízo final. É a outra ocasião em que os céus se abrem. Vamos lá em Apocalipse 19. E todo esse Deus de amor que todo mundo fala, mas Deus é amor, todo mundo vai ser salvo no final, Deus vai esquecer tudo e vai estar tudo bem. No capítulo 19 nós vamos ver outra vez o céu se abrindo aqui. É o 20, né? Não. Capítulo 19, versículo 11. Obrigado. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e salva e ama todo pecador. Não. Julga e peleja com justiça. Outro quadro. E os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome, escritos que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Esse salpicado de sangue aqui, muitas vezes a pessoa fala, isso aí é o sangue que ele derramou na cruz. Isaías 63. Versículo 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Essa outra vez em que nós vemos o céu aberto aqui, ele veio para julgar. Isso aqui é o momento exato em que ele vai estabelecer seu reino. Ele vem para julgar todas as nações. Não vai haver ali misericórdia, não vai haver graça. Ali ele está tratando, depois de 7 anos de tribulação, depois do arrebatamento, é isso aqui que vai acontecer. Ele vem para julgar as nações. E a outra vez que aparece é no Evangelho de João, os céus abrindo,
Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 51. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Isso é ele reinando. Já no dia seguinte daquele Apocalipse dizendo ele reinando. Então não pensem que vai ter segunda chance. O dia de salvação é hoje e é agora. Ele chama a todos. Venham. Venham porque já foi tudo feito. Não é alguma coisa que ele está esperando você vir para ele começar a trabalhar e te salvar. Ele já fez. Ele falou assim, está consumado. Não está assim, eu vou terminar depois. Não, está consumado. A sua decisão hoje é muito importante. O dia da salvação é hoje, é agora, é já. Não deixe para depois. Por quê? O que esse mundo tem para oferecer é morte, é cada vez mais distância de Deus, e o que Deus tem para te oferecer é vida, vida abundante, vida eterna, e para sempre com Ele em glória. Nós iremos reinar com Cristo. Nós vimos hoje aqui nas reuniões sendo falado que nós iremos brilhar. Na realidade, quando Ele vier com os seus santos, o mundo aqui, Israel, que vai ter o seu rei finalmente reinando, que é o remanescente fiel que vai ser restaurado, o Israel restaurado, eles vão ver nos seus santos a glória de Deus. Nós, a igreja, os que cremos, que somos a igreja, a noiva de Cristo, nós seremos vistos pelo mundo e resplandeceremos essa glória. Qual a sua posição? O que você quer? O que mais Deus podia fazer para o homem? Nós vimos todas as tentativas. Agora Ele salva apenas por fé. Não tem mais milagre, não tem mais profeta vindo aqui te salvar, não tem mais lei para se guardar. O que Ele está falando para o homem é: creia que Jesus Cristo morreu por você. Creia nisso. Creia. E será para sempre um verdadeiro filho de Deus. Para toda a eternidade. Não tem jeito. Ele comprou com seu próprio sangue e você agora passa a ser propriedade dele. Mas não propriedade para abusar de você, como Satanás faz. Nos dá algumas coisinhas e tira tudo. Ele nos dá tudo gratuitamente, mas de tudo que Pedro pôde ver no Monte da Transfiguração, era apenas uma lasquinha de tudo que Deus é. Porque ele fala, nós vimos da sua majestade, mas eles não viram, eles não tinham visto a majestade ainda. A majestade de Deus nós vamos ver. Nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos estar com Ele. A pessoa do Senhor Jesus vai ser o que vai cobrir tudo para nós lá. Muitos se preocupam com os seus amados, queridos, e nós, lógico, preocupamos, mas eu já vi muitas pessoas falarem, ai, mas será que meu pai, eu gostava tanto, será que ele vai estar no céu? Não se preocupe com isso. Deus sabe os que são seus, e Deus não é injusto. Não vai haver nenhum de nós cristãos lá questionando Deus por que aquela pessoa que eu gosto não está lá. Sabe por quê? Porque se você falar isso, pensar nisso, você tem que pensar que o seu amor é maior do que o de Deus. E não é. Não é. Se nós temos amor hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós pensamos que Deus vai ser injusto, será que não vai salvar aquela pessoa que eu gosto tanto? Você está enganado, você não conhece quem é Deus, então. Deus não é injusto. Ele quer que todos sejam salvos. E isso é uma coisa
individual. Eu não salvo ninguém. Eu só posso garantir a minha salvação crendo no evangelho da minha salvação. Você crê que Jesus morreu por você? Você crê no evangelho da sua salvação? Você crê que quando Cristo estava lá morrendo, você estava lá? Ele estava representando você lá? Agarra essa verdade, é sua. Leve com você. E Deus vai selar essa verdade. Você jamais vai perder isso. Você é um filho de Deus se você crê em Cristo. E eu do meu lado, Deus está falando com ele também. E não se preocupe, não é você que vai salvar ninguém. Deus não tem netos, só filhos. Então, o convite que eu faço essa noite aqui é que todos que estão aqui, se alguém ainda não ouviu sobre a sua salvação, não crê em Jesus ainda, faça já. O que eu preciso fazer? Será que eu preciso parar de fazer aquilo ou aquilo? Não se preocupe com isso. O que te salva também vai te botar no ombro e vai te levar até o fim para casa. Nós não vemos o bom pastor sair atrás da ovelha e tendo a chave para dar uns tapinhas. Agora você vai para casa, vai. Vamos. Não, ele pega gostoso, com amor, põe nos seus ombros, seus dois ombros, a certeza e segurança de que é salvo e o leva até o fim e o deixa lá onde ele devia estar, na sua casa. Assim é Deus. Ó que Deus que nós temos. Ó que amor. Não rejeite. Não rejeite a voz daquele que fala lá dos céus para você. Lembre-se, ele veio dos céus, atravessou as nuvens, veio a uma manjedoura, viveu aqui, morreu e subiu aos céus. Quando os discípulos estavam lá, viram ele subir entre as nuvens. E os anjos falaram, por que vocês se maravilham? Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. E ele vai voltar. Pode ser agora. Não deixe para depois. Porque no exato momento em que o Senhor Jesus vier para tirar a sua igreja, como nós já falamos, nós vimos hoje, acabou. Fechou-se a porta. Não rejeite. Aceite a Jesus como seu Salvador. E, se você crê, anuncie a todos. Porque, como de graça você recebeu, de graça dá. E assim, ele vai abençoar cada um de nós. E os galardões que nós estávamos falando hoje, que nós vamos receber, não vai ser para nós ficar lá falando, eu tenho um maior. Porque sabe o que nós vamos fazer com os galardões? Depositar aos pés dele. Porque tudo é dele. Nada para nós. Ele é objeto de amor de Deus e ele nos ama. Então, venham. O Senhor chama. E com amor, quer salvar a todos. Não rejeite aquele que fala dos céus. Vamos dar graças? Nosso bendito Deus, nosso Pai, agradecemos mais uma vez por teu Filho Jesus. Que grande amor. E nós, aqui, em plena confiança, nessa obra perfeita, confessamos o teu nome e pedimos por todos aqueles que ainda não tenham ouvido esse evangelho, ou não tenham aceitado esse evangelho, que venham a crer. Sabemos que o tempo passa rápido, sabemos que logo estaremos contigo para sempre. Nós agradecemos por esse tempo juntos que tivemos, agradecemos por esse evangelho mais uma vez ouvidos, rogamos por todos de volta às suas casas, os que viajam agora à noite, os que amanhã também têm que viajar, que possa estar guiando-os em paz. E agradecemos mais uma vez por esse grande amor, Senhor Jesus. Nesse precioso e benito nome que damos graças. Amém.